Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está assistindo mais um episódio de Corta Pra Mim, o nosso próximo e último episódio, porque não vamos ter mais. E hoje eu estou aqui acompanhado do meu colega, Matheus. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo certo? Eu sou o host dessa noite, eu sou Ravanella, acadêmico de audiovisual, e estamos aqui com o nosso convidado, Matheus Rotava. Boa noite. Muito bem, boa noite, menino. Bom dia, boa tarde, boa noite. Já senti o clima aqui, que legal. Boa noite, meninos. Obrigado pelo convite. Então, a gente está aqui, né, para conversar com você sobre umas experiências da sua trajetória, saber sobre os bastidores e tal. Eu queria começar sabendo como que surgiu essa vontade de trabalhar na área, assim, você desde criança? Sim. Bom, desde criança eu quis ser jornalista, sempre. A atração da família era eu apresentar algum programa durante alguma festa. Então eu montava mesmo a televisão, com caixa de papelão, e apresentava, entrevistava as pessoas. Sempre quis ser jornalista, não tinha outra ideia. Mas um tempo, meu pai, no ramo da metalúrgica, falou assim, não, você podia seguir os passos do pai. Eu falei, nem pensar que eu vou ser metalúrgico, nem combina comigo. E a gente acabou tendo uma tretinha ali entre pai e filho. Falei assim, não vou ser, eu quero ser jornalista. Aí passei na faculdade de jornalismo, lá em Ponta Grossa, e daí debatendo com o pai. Falei assim, não, eu vou ser jornalista e custe o que custar. Daí vim com o meu pai aqui no Centro FAG pra gente fazer a matrícula. A gente tava prestes a fazer assim, na engenharia mecânica. Eu falei assim, pai, não quero ser engenheiro mecânico, eu quero ser jornalista. Mudamos para jornalismo, meio contra a vontade dele, mas assim começou a minha trajetória no jornalismo. Mas sempre quis ser jornalista, sempre. Sim. E você começou aqui na FAG. Como que foi esse seu começo? Explica pra gente. Olha, quando a gente quer fazer algo, é muito mais legal do que a gente fazer algo forçado. Então, todas as aulas, todas as matérias eram sempre incríveis, né? Uau, fotojornalismo. Nossa, fotojornalismo. Televisão. Sempre fui apaixonado por TV. Então, o Luiz Sonda, que era o nosso professor de TV, contava a época dele de TV, falava como eram as reportagens antigamente. Então, tudo isso brilhava os olhos. E a faculdade de jornalismo, ela é diferenciada, né? Você aprende muita coisa no jornalismo. Então, desde o primeiro período até o último, eu sempre fui encantado. Normalmente, as pessoas entram com, eu quero ser jornalista de rádio e mudam. Assessor. Eu sempre entrei com a ideia de ser jornalista de televisão e aproveitei o gancho da faculdade. Não que eu não tenha gostado das outras matérias, de rádio, de assessoria. Não, adorava. Mas a TV sempre me chamou a atenção. Então, esse começo foi sempre muito empolgante, todas as matérias. Claro que ser acadêmico é cansativo, né? Vocês sabem muito bem disso. Mas tudo era uma novidade. Quando você quer ser algo na vida e você está planejando aquilo lá e está estudando para isso, totalmente diferente. Tudo fica muito mais leve. E você, eu vi, tava vendo as coisas que você já fez, né? Você foi auxiliar de produção. Como que era nesses bastidores? O que você fazia? Como é que eram as coisas? O que você via lá de diferente, assim, que você pode contar pra gente? Olha, eu comecei ainda na área, na faculdade, aqui na TV FAD. Comecei nessa trajetória da reportagem, ainda na faculdade, no último período, e sempre gostei, então, dessa parte da televisão. Só que daí a gente tem o estágio obrigatório. E eu falei pro meu coordenador, Ralph, quero fazer alguma coisa de entretenimento, porque eu gosto do entretenimento, sempre gostei. Então, sempre assisti as grandes apresentadoras, Ana Maria Braga, tudo nesse sentido. E falava assim, eu quero fazer algo que esteja mais compatível com a minha realidade, que eu goste. Então, eu e o Ralph, a gente sentou e analisamos os programas aqui da região e caiu o Viva Bem. Eu já tinha ouvido falar do Viva Bem por conta da Vanice Fiorentin, que era apresentadora na época, e mandei uma mensagem para ela, falei assim, olha, eu tenho um estágio para fazer e gostaria muito de fazer na área do entretenimento com vocês. Ela me respondeu na hora, foi super querida e carismática, e falou assim, então venha fazer parte do nosso mundo de auxiliar de produção. O que faz um auxiliar de produção? Normalmente o programa tem uma produtora. Quando eu comecei no Viva Bem, era a Bruna Barbosa também, a produtora. Então você ajuda na dinâmica do programa, pensando nas pautas. É claro que a produtora é a cabeça principal de um programa. Mas é claro que a gente precisa ter alguém que analise essa pauta, que puxa um assunto da rede social,
que marque com o convidado, que esteja no estúdio, porque o auxiliar de produção não resume ali na frente do computador, observando todas as pautas, mas sim também no estúdio. Então, essa dinâmica de ser auxiliar de produção me trouxe uma visão de como funciona realmente o programa atrás das câmeras, né? Não só no switcher, não só na redação, mas também não só no estúdio. Então, esse dinamismo assim, que tem que ter o auxiliar de produção é muito interessante. Então, eu sempre gostei também dessa parte. Uhum. Sendo auxiliar de produção, já aconteceu, tipo, alguma história que você fez alguma coisa muito ruim, assim, ou alguma coisa engraçada que aconteceu ali nos bastidores? Ai, diversas. Trocar entrevistado, falar para a produtora que chegou um convidado e era outro, colocar no estúdio com o microfone errado. São diversas situações que acontecem, porque programa ao vivo é sempre uma surpresa. Tem o roteiro, tem o espelho ali certinho, mas acaba acontecendo alguma coisa ou outra. Atravessar na frente da câmera da apresentadora, não ver que a câmera está na hora. Isso é o que eu mais fazia. A Vani estava apresentando com o convidado, não prestava atenção no retorno e... Zoom! Ela falava assim, Mateuzinho quer aparecer. E daí, então, são diversos acontecimentos que trazem essa parte legal. Claro que no jornalismo de entretenimento, né? Quando a gente fala do factual, é uma posição diferente, você se comporta diferente, a fala é diferente, o texto é diferente. Mas essa rotina do auxiliar de produção de entretenimento é um pouquinho mais leve. Mas acaba acontecendo de tudo mesmo. Uhum. Como surgiu Como surgiu a sua oportunidade de se apresentar ao programa Viva Bem? O programa Viva Bem, eu sou repórter do programa. O programa já está no ar há 8 anos, eu entrei quando o programa tinha 4. Terminei a parte do estágio no finalzinho de dezembro, me colei grau em janeiro de 2021 e fui contratado pela KTV. A Eliane Mendonça, que é editora-chefe do jornal, ia me contratar para o jornal. Só que eu falei, Eliane, eu fiz estágio no Viva Bem e eu gosto do entretenimento. Eu acho que eu vou render como jornalista melhor no entretenimento. A gente fez uma troca com o auxiliar de produção da época, me formei em jornalismo, tudo certinho, e continuei como auxiliar de produção da Bruna Barbosa no programa Viva Bem. E em seguida também já ganhei a questão de ser produtor do programa do Thiago Maffesoni, sob medida. Foi, assim, muito rápido. E essa questão de conseguir a apresentação foi aos poucos. A gente tem que ter o degrauzinho, né? Cada degrauzinho é uma etapa importante na vida. Então, algumas pessoas falavam na época, nossa, mas sair da faculdade de jornalismo para ser auxiliar de produção, todo mundo pensa em jornalismo que vai apresentar o Jornal Nacional. Mas tudo tem um degrau diferente. Então, eu aproveitei cada oportunidade, porque cada oportunidade traz uma visão diferente do jornalismo, que é muito importante. Essa bagagem de saber como que funciona o estúdio, como saber como funciona o switcher, tudo isso agrega. E a gente tinha o repórter. Nós somos o único programa da região que tem reportagem. Então, os outros programas das outras emissoras é só estúdio. Então, a gente já tem esse diferencial de ter o repórter. O nosso repórter acabou saindo por algum motivo e a vaga ficou aberta. A Vanice Fiorentin, que era apresentadora na época, falou assim, olha, Matheus, você é formado, você é jornalista, você quer o vídeo e tá aí a oportunidade, basta você agarrar com todas as forças. E eu falei, com certeza. O nosso diretor, que é o Jorge Guirado, também aprovou. E eu comecei a fazendo matéria gravada, não entrava ao vivo. E já faz 2 anos que eu estou nessa vida de repórter de programa de entretenimento. Você saiu de auxiliar de produção para produtor de um programa? Isso. Foi assim. Eu entrei na KTV como auxiliar de produção. Na época, a gente dividia. Eu fazia um período como auxiliar de produção do Viva Bem, e daí das 5 da tarde às 6 da tarde eu era auxiliar de produção do programa sob medida do Thiago Maffesoni na época. Mas a produtora, depois de umas 3 semanas que eu estava na KTV contratado já como jornalista, a produtora saiu do Thiago Maffesoni. E surgiu a oportunidade de ser produtor de um programa. Então, a responsabilidade de ser auxiliar de produção, ela é um pouco menor, porque você auxilia, você só está ali para dar um apoio. A de produtor, não, é totalmente diferente. Você tem que fechar o programa, você tem que estar antenado às pautas, você tem que ter uma ligação muito boa com o apresentador. E eu continuei daí como auxiliar do Viva Bem durante 2 anos, só que no mesmo período eu continuei como produtor de outro programa. Então, as pautas eram um pouquinho diferentes, por mais que os dois eram de entretenimento, mas claro que o programa Viva Bem, ele é um programa mais leve, é um programa para dona de casa que está assistindo a gente, para quem está de folga. Não que o programa Sob Medida da época não era um programa assim, só que era um programa
trazer mais fonte, mais convidado, era um programa de mais bate e volta. Então eu pude aproveitar 2 áreas do jornalismo ao mesmo tempo. Isso também é um diferencial. E você passou por esses cargos, né? Você é auxiliar de produção, produtor, e hoje você chegou no seu objetivo. Mas você visa alguma outra coisa? Não que seja trocar de área ou algum cargo maior? Sim, cargo maior a gente sempre almeja mais, né? Como eu sempre fui apaixonado pela TV, eu sempre quis ser apresentador. Então, como eu falei lá no começo, o degrau, você tem que ir um de cada vez. E eu acho que eu estou nessa caminhada para ser um apresentador. É claro que isso não vai transformar do dia para a noite, né? É um acontecimento. Mas sim, eu quero ser apresentador de um programa de entretenimento, porque eu acho o entretenimento um jornalismo tão leve, tão diferenciado. As pessoas podem se informar com credibilidade, com informação acessível, mas de uma forma super leve. Quando você fala com todos os públicos, é totalmente diferente. Então, essa questão de subir de cargo e querer ser algo maior, com certeza a apresentação está nos meus planos. Você nunca, pensou em, sei lá, vou fazer medicina? Você sempre que mesmo quis? Sempre quis. Teve uma época que me incentivaram a fazer medicina também. Por conta salarial, né? As pessoas não pensam só no bem-estar ou no ramo profissional. Quando você vai escolher uma profissão, você tem que saber o que você está escolhendo para a vida, porque não é que vai determinar o resto da sua vida. Não, porque se eu tiver com 40 anos e quiser mudar de profissão, ok, tá todo mundo livre para fazer o que quiser. Mas quando você escolhe algo por amor, é totalmente diferente. Como eu disse, o meu pai queria que eu fosse engenheiro mecânico. Não bate a minha personalidade com essa profissão, nem com medicina. E eu não me via em outra situação a não ser jornalista. Então, sempre gostei de apresentar, sempre gostei de levar informação. Na época do colégio, eu sempre transformava tudo em apresentação. Um trabalho que era simples, com cartaz, eu fazia VT, já estruturava, já pesquisava tudo mais. Então, sempre, nunca saiu dos meus planos ser jornalista. E, assim, você agora, a situação que você está agora, a maneira que você pensava que era o jornalismo, onde você queria chegar antigamente, vamos supor, quando você era criança, você se sente realizado, aquela criança? Meu Deus, muito. O Matheus de 6 anos, com certeza, está orgulhoso do Matheus de 25. Eu nunca deixo de falar do jornalismo de entretenimento. Já deu para perceber. Sempre gostei. Uma referência para mim, Ana Maria Braga. Ana Maria Braga, para mim, assim, é a maior apresentadora que a gente tem de sucesso, porque a Ana Maria Braga consegue sair de um assunto seríssimo para um assunto muito delicado, ou para um assunto muito leve, né? Cai um avião. Ela consegue dominar exatamente o que o público tem que saber, mas também ela está tomando café com alguma atriz da Globo. Então, olha que loucura essa mulher ela faz. E quando eu me via, quando criança, eu me via a Ana Maria Braga. Eu falava assim, nossa, eu quero ser igual ela, porque eu acho ela demais. Então, essa questão é muito viva dentro de mim. E hoje eu me sinto realizado ainda mais no jornalismo de entretenimento, que é o que eu sempre gostei. Você citou o jornalismo factual, Você consegue dizer as diferenças entre cada um, entre o de entretenimento e o factual? As principais diferenças? Pelo menos eu nunca tinha ouvido falar desses termos, jornalismo de entretenimento e factual. Sim. Existem diversas formas de jornalismo. Hoje em dia, com as mídias sociais, também é algo super diferente. Não deixa de ser um jornalismo só porque está na internet. Podcast é um jornalismo, você tem que levar. Porque o que você fala aqui pode impactar quem está te assistindo, positivamente ou negativamente. Então, olha a demanda, olha o tanto de profissional que gira em torno disso, que tem que ter responsabilidade. O jornalismo de entretenimento, ele é um jornalismo mais leve. Ele não deixa nunca de informar, mas ele traz de forma mais acessível, mais prática, mais próxima do telespectador. O factual, o jeito de você se vestir, o jeito de você falar, o jeito que você escreve seu texto é diferente. Então, tudo tem que ser muito correto. Não que o jornalismo de entretenimento não é correto, mas se comportar. Eu posso fazer um ao vivo para vacinação, para o jornalismo factual, que eu vou me comportar de uma forma, e eu posso fazer o ao vivo de vacinação para o entretenimento, que é totalmente diferente. Eu posso dar uma brincada com a minha fonte, né? Falar assim, o pessoal não está indo se vacinar, esses dados estão terríveis. No factual, eu tenho que falar assim, olha, população, tá baixa a procura. O pessoal
precisa se vacinar. Olha o dado que a gente tem, 60% da população não se vacinou. Isso é um dado preocupante. Joga para o entrevistado. Então, a forma de se comportar no jornalismo factual e de entretenimento é totalmente diferente. Já chegou a ocorrer com você, exemplo, assim, a mulher que cuida das coisas assim, ó, você vai fazer a reportagem factual. Vai, se vira. Já ocorreu com você? Já acontece, na verdade. Porque, assim, não é porque é de entretenimento que a gente não trata factual, né? Ao vivo sobre morte. Nossa, é terrível você lidar com isso. Porque ao mesmo tempo que você tem que ser leve, você tem que informar e você tem que trazer a credibilidade do jornalista, né? O jornalista tem esse papel de levar a informação. Então, quando chega a pauta factual, Matheus, tem que falar sobre a rotatória do trânsito, tem que falar sobre a morte da criança que se afogou com a pipoca, tem que falar sobre o avião que caiu. Sim, me dá um frio na espinha, né? Porque eu gosto, vamos na feirinha fazer um ao vivo, vamos falar sobre terapia, vamos falar sobre a Virgínia que não sabe sambar. É diferente, é leve, é gostoso, é prazeroso. Mas não deixo de fazer o jornalismo factual dentro do entretenimento, porque acaba acontecendo mesmo. Você, nas suas reportagens aí nos ao vivos, deve ter acontecido alguma coisa inesperada, assim? Nossa. Tipo, muito inesperada, se pode contar pra gente. Sim, muita coisa. O principal é você ter conexão com o seu entrevistado também, que é muito importante, né? Você tem que ter essa sintonia. Por mais que você não conheça, a gente chega antes de um ao vivo, a gente tem que ter esse dinamismo, esse toque, sentir como que ele é, porque às vezes bate nervosismo, a pessoa esquece de alguma informação. Então, convidado, às vezes, que acaba não rendendo muito, é muito preocupante. Então, já tive que ajudar profissionais a relembrar coisas que são dele, porque jornalista não sabe de nada, mas sabe de tudo ao mesmo tempo. E que fica embaraçoso. Ao vivo, em feirinha, então, é o que mais rende. Eu estava com um café na mão, falando sobre os preços do café que aumentaram, e a gente estava repercutindo. O que vai pesar no bolso da pessoa? Como é que vai ficar para o consumidor, mas também para o empresário que vende? Eu estava de costas, estava indo conversar com a empresária que estava fazendo café, e eu estava indo de costas para não virar de costas para o pessoal de casa. Tá vendo? Na hora que eu virei, passou uma pessoa que estava na feirinha assim, eu esbarrei, derrubei café nela, a mulher ficou meio chateada, estava ao vivo, falei assim, manda um beijo pro pessoal de casa, ela não quis. Então, assim, você tem que saber contornar algumas situações para não ficar feio no ar, mas acontece de tudo, meu Deus do céu. Você, tipo, vamos supor, um dia que você acorda ruim da garganta, você tá doente, você vai lá e faz igual doente da garganta? A voz do jornalista é algo muito importante. Eu sempre tive problema com a voz, com a língua, então... Na faculdade já detectei isso e fui procurar ajuda de fonoaudiólogas. Mas quando essa questão de voz, estou sem voz, não tenho o que fazer, né? Você tem que pegar o atestado e cuidar da sua voz. Mas quando é uma gripe assim, tranquila, que não vai influenciar, vai acabar lidando ali, você aquece bastante a voz, faz os exercícios da fono e tudo leva um jeito. Eu acho que, tipo, em questões assim que eu falo, o jornalismo, pra mim, eu falo que a câmera, é difícil você estar presente. Como você consegue, exemplo, mal, aconteceu alguma coisa em casa, enfim, se ficou mal, e como você consegue, tipo, diferenciar profissional pro pessoal ao mesmo tempo? Sim, tem que ter sempre uma balança. Por exemplo, eu tive uma situação o ano passado que foi muito terrível para mim. Eu era casado e o meu marido faleceu num acidente de trânsito, indo para Toledo. Isso aconteceu numa segunda-feira. Eu estava trabalhando, fazendo matéria sobre as chuvas, porque estava chovendo muito em Cascavel, e Toledo também estava chovendo, e eu recebi a notícia, né? Claro, naquele momento eu não tinha condições de entrar ao vivo, não tinha condições de fazer nada, né? Naquele momento eu me desliguei como profissional e vivi o ser humano. Mas passou a parte do susto, do velório e tudo mais, e eu voltei a trabalhar na mesma semana. E era época de Natal, as pessoas estão mais sensíveis, mais carentes, é o fim do ano que está se aproximando. E eu lembro nitidamente que o meu primeiro ao vivo era para falar sobre as luzes de Natal. E eu tinha combinado com o meu falecido marido que eu ia para o centro de Cascavel com o meu irmão, que adora o Natal, levar ele para ver a cidade, as luzes, e já estava fazendo matéria sobre isso. Então pensa, você está vivendo um luto. Você está numa fase terrível da sua vida. O luto é uma coisa muito terrível na vida de qualquer pessoa. Pode ser
de mãe, de pai, a gente não pode comparar dor também, né? Minha mãe morreu, meu pai morreu, meu marido morreu, meu filho morreu. É uma dor do mesmo jeito para qualquer ser humano. Eu lembro que na quinta-feira, meu marido morreu na segunda. Na quinta-feira eu entrei ao vivo para falar sobre isso. Eu preparado com o ponto aqui, ao vivo, Vanessa no estúdio. Eu seríssimo, porque tinha combinado de no final de semana tá lá no centro para ver as luzes, a decoração. A Vanessa me chama, eu me desligo como Matheus, naquele momento. Eu não lembro de nada. Eu não lembro do que passou, o que aconteceu. Eu lembro que aqui eu tô profissional, tem alguém em casa me assistindo e quer informação de qualidade. Eu tenho um entrevistado do meu lado que tá com as informações para passar pro pessoal de casa. Então, assim, você respira, foi, pronto, acabou, vai. Só que a hora que ele fala alguma coisa de família, vem na sua mente, né? A família pode vir no centro até 10 horas da noite porque o comércio vai estar aberto. Então, eu respirei fundo diversas vezes, mas me contive ali como profissional para passar para o pessoal de casa também. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. Mas, assim, eu não posso passar toda hora o meu problema. Estou estressado com contas em casa, boletos, a família, e não sei o quê. Não posso passar para o pessoal de casa isso. Eu tenho que me comportar, tenho que ter credibilidade de jornalista. Esse é um fator, assim, que me pegou bastante. Do acidente aéreo da VoePS. Nossa Senhora! Muitos entrevistados que passaram pelo Viva Bem estavam no avião e acabaram falecendo. Então você pensa, gente, eu entrevistei aquela pessoa semana passada, ela estava no avião, ela faleceu. Como que eu entro ao vivo? A questão do acidente em especial foi terrível, porque são várias pessoas conhecidas. Os corpos chegando é uma coisa muito triste. Você acaba se colocando no lugar das pessoas. Então, em alguns ao vivos que foram para falar sobre o acidente, eu não contive lágrimas. Não chorei igual eu choro publicamente, mas ali uma lágrima escorre, você respira, você pede desculpa para o telespectador, que não tem nada a ver com isso, só quer saber quando o seu corpo chegou, como é que está a família, onde vai ser o velório, onde vai ser o enterro. Então, essa questão do ser humano e do profissional, elas têm que ter uma balança. Não é criar um personagem, é ter credibilidade e informação da forma certa. Quando você começou, tanto quando você começou quanto agora, você sentiu tipo o peso de passar a informação para os outros ou, sei lá, você ficou nervoso assim? Nossa senhora, muito, porque a responsabilidade de você levar a informação, ela é complicada, né? Se eu falo algo que é errado, eu posso interferir na vida de muitas pessoas. Não posso passar uma fake news, não posso passar um dado errado, eu posso comprometer a vida de diversas pessoas. Eu posso comprometer um setor, eu posso influenciar em alguma coisa. Jornalista também é influenciador de opinião, então a gente precisa cuidar de tudo isso, a gente precisa saber dosar algumas coisas. É muito importante saber dosar as coisas. No jornalismo de entretenimento não é diferente, eu preciso saber. Eu tive medo. As minhas pautas no começo eram mais leves. Eu lembro que eu comecei a fazer reportagem na época do Halloween. Então, minha primeira matéria para o Viva Bem foi sobre as abóboras. A gente foi entrevistar uma nutricionista, aproveitou toda a situação do Halloween para falar assim, quais os nutrientes da abóbora? Então, olha só a responsabilidade. Por mais que a pauta parecesse leve, mas posso influenciar na vida de uma pessoa que está fazendo dieta, por exemplo. Não vou comer mais abóbora porque o Matheus falou que vou ganhar mais caloria do que perder. Então, tem toda essa questão de dosagem também que é importante ter. Teve alguma pauta, não sei nem se você pode fazer isso, mas teve alguma pauta que chegou pra você e falou, não vou fazer, não consigo fazer, ou não sei se é você que sugere as pautas também, deve ser de certa forma. A gente acaba sugerindo, né? Porque quando a gente tá na rua fazendo matéria, aparece pessoas, Matheus, eu tenho um pé de amora lá em casa de 3 metros e dá 50 quilos de amora. Tenho uma mão de não sei quantos metros. Na minha rua tem isso. Então, acaba aparecendo as pautas pra gente também e a gente acaba levando pra produção. Mas nunca tive, não vou fazer isso, né? Tem pautas que são mais tranquilas de fazer e tem pautas que são mais leves. A do jornalismo factual, por exemplo, quando é de morte, não é que eu me incomode de fazer, mas eu fico meio receoso. Mas nunca deixei de fazer nenhuma pauta por conta disso. Já chegou no caso, exemplo, de você olhar para algum lugar, tipo uma loja, tá fazendo uma pauta ali, já foi perguntar por informação para a pessoa ou fica meio com receio? Não. Sempre
eu sempre gostei de me comunicar muito fácil, né? Sempre fui comunicador. Então, você, tem que chegar lá na feirinha, Matheus, e você vai ter que conversar com o feirante e perguntar isso e isso para ele. Não tem problema. Se eu consigo chegar antes, tudo bem. Agora, se for na hora ali, ligou a câmera, já entrou ao vivo, fulano de tal, como tá o preço do mamão? Já vai perguntando, o que você mais vende aqui, qual que é a fruta da época. Então, vai acontecendo, vai sendo muito fácil. E, tipo, já aconteceu com você, de algum convidado ou pessoa que se entrevistou na hora ali, tipo, quanto custa esse mamão aqui? A pessoa fala, custa tanto, tipo, não ter tanto assunto. Como você consegue converter mais ou menos isso para tentar gerar engajamento? Nossa, esse é difícil. Esse é difícil porque, às vezes, a pessoa está num nervosismo muito grande que ela não consegue render o assunto. Por mais que o assunto é fácil, né? Vamos colocar o mamão. Gente, mamão é uma fruta, todo mundo come. É importante, é nutricional, é importante econômico. Aí você vai tirando leite de pedra, igual diz. Porque você tem que contornar a situação. Pensa, eu tô ao vivo. Tem muita gente em casa me assistindo. Eu não posso simplesmente falar que o preço do mamão, perguntar o preço do mamão e a pessoa falar só R$3, por exemplo. E eu deixar por aquilo ali. Eu falo assim, não, mas como que é no bolso? Se eu levar mais... mamão é mais barato, o pessoal compra mais mamão, o pessoal compra mais banana. Então, você tem que ter a malemolência de saber lidar com as situações, principalmente no ao vivo. Se é no gravado, você vai parar, você vai falar assim, não, você pode falar dessa questão de como é maduro, como está influenciado, se no mês passado estava mais caro, estava mais barato. Então, tudo isso vai mudando. Mas no ao vivo é totalmente diferente. Você tem que saber redobrar a situação assim, rapidamente. Rápido mesmo, porque está ao vivo. Bom... a gente podia ficar aqui bastante mais conversando, mas a gente está com o tempo acabando. Eu queria que você passasse uma mensagem para quem quer começar, quem pensa em entrar na área. O que você pode dizer assim? Uma mensagem de incentivo? Sim. É muito importante saber de tudo, mas não saber de nada. Não é porque eu não vou usar a fórmula de Bhaskara, que a gente aprende no colégio, que eu não vou precisar usar, às vezes, em algum determinado momento. Saber de tudo é leitura. Se você não gosta de ler e quer entrar para o jornalismo, sinto muito, meu amigo. Você tem que saber. Você tem que ter um vocabulário diferente. Você tem que saber de onde veio as palavras. Saber contornar a situação. Porque, por exemplo, num VT, eu não posso repetir a mesma palavra várias vezes, né? Eu tenho que saber sinônimo disso, tenho que saber o vocabulário disso. Então, é muito importante a leitura em si, saber direcionar as coisas. Então, aproveite para estudar. Estudar é a melhor prática de você saber ser um jornalista, de você qualquer profissão, na verdade. Mas é claro que no jornalismo você tem que ter isso. E se você sabe se comunicar, já é um passo muito à frente, então é muito mais tranquilo. Claro que no dia a dia você vai pegando a malemolência. Meu primeiro ao vivo, de hoje, por exemplo, é totalmente diferente. Eu tenho mais bagagem, eu tenho mais conhecimento. No dia a dia a gente vai aprendendo. A faculdade traz uma base importante. Eu me formei aqui no Centro FAG, então para mim foi uma base muito importante. A estrutura contou bastante também, os professores. Mas é claro que no dia a dia você vai aprendendo a lidar com as situações, lidar com a pauta, lidar com o texto, e tudo isso faz parte de você se tornar alguém. Então, quem quer começar, primeiro de tudo, estudar muito, saber sobre tudo, mas saber também dosar as coisas e levar do jeito. E se você tem um sonho, bata de frente e vai, porque todo mundo consegue. Se você tem um sonho, uma meta, tudo fica mais fácil e você tem que seguir em frente. O não, todo mundo já tem. Tem que correr atrás assim. Queria agradecer a sua participação aqui. Muito obrigado, Matheus, por ter participado desse podcast. Muito bem, obrigado a vocês. Adorei o convite, meninos. Obrigado por participar, por discorrer do seu tempo aqui mais uma vez. E sigam a gente nas redes sociais do Confag. Esse foi mais um episódio de Corta Pra Mim, nosso último episódio, e até uma próxima.